Olá, mergulhar nos relatórios dos fundos imobiliários é sem dúvida essencial para a gente entender onde nosso dinheiro está sendo aplicado. E é por isso que hoje vamos fazer um verdadeiro raio-x, uma análise completa do relatório de janeiro de 2026 do SPX Real Estate, o SPXS11. Então, a grande pergunta que fica, tanto para quem já investe quanto para quem está de olho no fundo é: o que será que os dados mais recentes dizem sobre a saúde e o potencial do SPXS11? Vamos investigar isso juntos? E vamos começar com o que todo mundo gosta de ver, o dividendo. Olha só, em janeiro, o fundo distribuiu 0,092 por cota. É um bom começo, mas o que esse número realmente significa em termos de retorno? Bom, esse valor se transforma num dividend yield anualizado de 12,9%. É um número bem expressivo, né? Já dá uma ótima pista do potencial de rendimento do fundo. Mas a pergunta agora é: de onde vem esse dinheiro todo? Para entender o fundo de verdade, a gente precisa olhar para dentro, ver no que ele investe. E aqui, diversificação é a palavra-chave para gerenciar os riscos. Então, como é que está montada a carteira do SPXS11? A carteira mostra uma concentração bem forte em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, são títulos de dívida do setor e eles correspondem a 72% do total. O resto está dividido entre outros fundos imobiliários, uma lasquinha em ações e uma parte em caixa. E se a gente der um zoom nesses CRIs, olha que interessante, o foco é quase total no setor residencial, com 93% da alocação. Isso já mostra para a gente que a principal estratégia do fundo está ligada ao mercado de imóveis para moradia. E onde é que ficam esses imóveis? A gente vê uma concentração bem grande em São Paulo, com 40%, o que, claro, expõe o fundo ao maior mercado do país, mas, ao mesmo tempo, tem uma boa diversificação geográfica por outros estados, como Santa Catarina e Minas, o que ajuda a diluir um pouco os riscos regionais. Certo, já sabemos no que o fundo investe, mas e a qualidade desses investimentos? Principalmente dos CRIs, que são a maior parte da carteira. Afinal, segurança é tudo, não é mesmo? O relatório não traz um rating de crédito formal, aquele selo de qualidade. Então, como a gente avalia o risco? Pelas garantias de cada operação. São elas que protegem o capital do fundo em caso de algum problema. Vamos pegar um exemplo prático. O CRI Celenza. A garantia dele é o próprio imóvel do projeto. E como se não bastasse, tem também uma carta de fiança de um banco. Ou seja, é uma camada dupla de proteção para o investimento, bem robusto. E olha outro exemplo aqui, o Credit Cashme. Nesse caso, a garantia é uma fiança da Cyrela, uma gigante do setor no Brasil. Ter uma empresa desse tamanho garantindo a operação, isso adiciona uma camada enorme de segurança e credibilidade. Ok, já passamos pela carteira e pela qualidade dos ativos. Agora vem a pergunta de $1 milhão. O fundo está com um preço justo no mercado? Vale a pena comprar cotas agora? A resposta curta, olhando para os dados, é que sim. O fundo parece estar sendo negociado com um desconto em relação ao que ele realmente vale. Vamos entender isso. O valor patrimonial, que seria o preço justo da cota, é de R$ 9,52. Só que no mercado ela está sendo vendida por R$ 9,05. Isso nos dá um indicador P sobre VP de 0,95. E a regra é simples. Um número abaixo de 1 significa que existe um desconto na compra. E o desempenho como foi? A rentabilidade do fundo chegou a 16,8%, superando e com folga o CDI líquido que ficou em 12,2%. Isso é um sinal claro de que a gestão tem conseguido entregar um retorno bem acima do seu principal indicador de referência no mercado. E antes da gente ir para o veredito final, um pequeno pedido. Se essa análise está sendo útil e trazendo informações de valor, que tal deixar um like e se inscrever no canal? Essa ajuda é fundamental para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Bom, agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Depois de olhar dividendos, portfólio, garantias e preço, qual é o resumo da ópera? Vamos colocar os prós e os contras lado a lado para ficar bem claro. Então, do lado positivo que temos, um dividendo yield bem gordo, o fundo sendo negociado com desconto, um histórico de performance forte batendo um CDI e uma carteira que parece bem segura com garantias sólidas. Já o principal ponto de atenção é a tal da taxa de performance, que vai dar uma beliscada nos dividendos em alguns meses. Mas é importante lembrar, essa taxa só é cobrada porque o fundo foi muito bem e superou as metas.
E isso nos deixa com uma reflexão final. Essa taxa de performance, que reduz o dividendo no curto prazo, é na verdade um reflexo direto do sucesso da gestão. Então, a pergunta que fica é, será que essa dor temporária pode ser vista na verdade como um sinal positivo da capacidade do fundo de gerar valor no longo prazo? Fica aí o questionamento para a gente pensar.